Opa, ela caiu sem querer aqui. Diogo, como é que você está? Participou ontem do lançamento do livro do Tardelli, um evento bonito. Você esteve ali ao lado do Zé Dirceu, do Zé Genuíno, do Marco Aurélio de Carvalho, só gente boa. Dá um resumo para a gente aí do que aconteceu ontem. Bom, vou falar do meu jeito, tá bom? Bem Tá bom. italiano, de São Paulo. O Marco Aurélio fogacitou o lançamento do livro do Tardelli. Fogacitou? Como é que é isso? Não, porque o Marco Aurélio, ele é um Ele é uma super-homem, força da natureza. ele é um showman, ele é um showman. Você imagina, aquela PUC São Paulo, ele conseguiu pôr naquela PUC São Paulo o retrato do Brasil. O retrato do Brasil. Né? Cacai, dando declarações, fazendo análise, Genuíno, Zé Dirceu. Bom, foi o Ivan Valente, aquilo foi um festival, porque o assunto era o lançamento do livro do professor. Tá aqui, ó. Um livrão, maravilhoso, maravilhoso. Dentro da onde? Da PUC, a PUC São Paulo, a PUC de Dom Paulo Evaristo, da reitora Nadir Kifuri. Mas aí entra o Marco Aurélio, ele transformou num fantástico, fantástico de esquerda. A fala dele foi linda, né? Também o negócio das 40 mil mulheres encarceradas, não é só a mulher do batom, essa aqui é a presidente do Centro Acadêmico do 22 de agosto. Né? Breno Altman. Então foi à noite. Agora, eu vou tentar, do meu jeito, traduzir. Tinha as duas posições do PT hoje. Essa que o Genuíno expressa e a mais conservadora que Zé Dirceu expressa. Né? Então, tinha de tudo. Tinha gosto para todo. Tinha cardápio para todos os gostos. Mas foi Dentro maravilhoso. da esquerda. Dentro da esquerda progressista. Porque eu até mandei para você, não sei se você pode reproduzir a fala do Cacai. Eu cortei a fala do Cacai para te mandar, porque ele fala da fala do. Tá aqui, eu te mandei, ó. Acima Eu do sei que você cordão. me mandou, mas a do Kaká eu não vou conseguir reproduzir. Eu estou Tá bom, colocando tá aqui. bom. Então, o Cacai chegou e falou o seguinte: ó, pessoal, não tem jeito do Bolsonaro sair dessa. Acabou para ele, acabou. E aí ele falou: quero render minha homenagem ao Poder Judiciário brasileiro, que é de origem conservadora, patrimonialista, mas é quem está segurando e quem vai segurar a onda. Pode votar na Câmara, projeto de lei da anistia, pode fazer o que quiser. Esses caras serão condenados. Não tem escapatória para eles. Vamos partir para o próximo capítulo. Né? Então, com aquele jeito de quem não quer nada, falando poesia, poema, chamando a beleza da natureza, Cacai falou: ó, acabou para vocês, acabou. Viva o Poder Judiciário, viva o Poder Judiciário. Nós que essa semana, vamos traduzir a semana. O Lula volta da China, o padrinho do Japão, Vietnã, o presidente da Câmara chega, a partir dessa campanha assolada pelo Estadão, encontra uma turba lá dentro da Câmara Federal querendo votar anistia, anistia, anistia. O Alcolumbre lá no Senado, bem mais sossegado, falando: aqui não, aqui não. Então, essa semana vai haver esse tensionamento. Lógico que o jovem presidente da Câmara, Mota, ele é muito habilidoso, ele vai tentar jogar para alguma comissão e, no limite, ele remete para o Senado, porque ele sabe que lá não tem. Agora, conhecendo. Você quer É? completar? Pode completar. Só completar essa frase. Qual é o problema? Se o Mota não segurar essa direita bolsonarista, deixar votar anistia na Câmara Federal, ele vai criar uma crise entre os poderes. Ele vai criar. Ou melhor, já está criada. E ele vai ter que achar um jeito de contornar isso. Sabe quem eu acho que vai deixar ou não deixar instalar essa pauta da anistia? O presidente Lula.
Eu acho que vai ser ele que vai decidir isso. E conhecendo Lula, e aí eu te pergunto, né, conhecendo ele, vão chegar para ele, a Glaze vai chegar o Mota, vai chegar essa pressão toda, eles vão tentar obstruir os trabalhos, e o Lula vai falar assim, deixa votar esse negócio, porque eles têm o direito, eles querem fazer, vai votar. O que você acha dessa? Porque o Lula é assim, você sabe, né? Se ficar muita frescura, ele fala assim, deixa acontecer. E aí, porque depois também, o Diogo, a gente tem a avaliação de que é inconstitucional. Né? Não, deixa votar, mas deixar votar, se o Senado não segurar, aí sobra para o Lula também. Não pode, esse negócio não pode deixar correr frouxo. Isso aí é o marco fundante da nova democracia brasileira. Isso é tão importante como a aprovação da lei da anistia em 79. A anistia só pode ser admitida, atribuída, depois do julgamento. Colidir com o julgamento aí é derrotar o ponto central da resistência da democracia brasileira. Porque todo mundo sabe que o Supremo Tribunal Federal é uma instância do poder conservador brasileiro. Se essa instância, que está tão bem estruturada, que está segurando, que está interpretando todos os crimes, se ela for atropelada, todos seremos atropelados. Todos. Então, você tem toda a razão. Existe uma disputa. A anistia deve ser dada antes do julgamento ou depois do julgamento. Este é o plebiscito da nação. Este é o referendo da nação. No meu modesto entender, é o marco fundante dos próximos 50 anos. É disso que nós estamos falando. É disso. E aí, contrariando até o que a Maíra falou, porque a Maíra falou assim, Maíra Goulart, com muita propriedade. Baseado em pesquisas e tal, esses assuntos podem não ser muito palatáveis para o povo brasileiro, então o presidente Lula fez uma fala bem reservada, tal. Tá certo isso? No meu entender, não. Porque o ano passado, quem deu a linha, você lembra, 60 anos do golpe, quem deu a linha foi José Múcio. José Múcio deu a linha. Qual era a linha dele? Que ninguém pode falar do golpe. E nós fizemos a caminhada do silêncio lá em Ibirapuera. Esse ano, por conta de toda essa conjuntura do filme, disso, daquilo, eles estão impedindo que os militares se manifestem. Mas aquele quartel de Juiz de Fora, de onde os tanques saíram no 31 de março para chegar no 1º de abril, no Rio de Janeiro, só não fez a comemoração do golpe porque a justiça impediu. E ontem, no Clube Militar no Rio de Janeiro, houve um enorme jantar, um enorme almoço comemorando o golpe. Parece que custou R$1 milhão, né? Uma quantidade absurda de dinheiro. Uma quantidade absurda. Então, o Lula é fruto da lei. O Lula, o PT, é fruto da luta da geração 68. Eles são a outra geração. Primeiro teve a geração que resistiu à ditadura, que tem Brizola, que tem João Goulart, que tem todos aqueles Zé Dirceu. Aliás, você me fez lembrar aqui, eu tenho um comentário aqui do Zé Carlos Faria dizendo o seguinte: o Brizola contestou a tempo a divulgação dos resultados da eleição de 82 para governador, no famoso escândalo da Proconsult com a Rede Globo. Tá aqui, depois eu vou mandar para a Maíra isso aqui, porque isso aqui interessa a Maíra, era o nosso debate. Agora, Diogo, deixa eu te falar uma coisa com relação aos investigados, né, presos do 8 de janeiro e tudo mais. A extrema-direita sensualiza, erotiza, se vitimiza com essa questão, dizendo que eles estão sendo perseguidos e tudo mais. Na verdade, eu estou observando que esses investigados estão tendo tratamento VIP que nem nenhum outro
Todos, primeiro que só foram presos quem estava acampado em Brasília. O resto que estava acampado em Porto Alegre, São Paulo, Florianópolis, ninguém mexeu em nada. Quer dizer, eles estão tendo tratamento VIP. Será? E a esquerda fica só na defensiva, Adriano? Como é que pode isso? Mas você vê que essa turma do 8 de janeiro, que era aquela exército de manobra, lhes foi oferecida uma alternativa para que eles não ficassem presos. E eles recrudesceram, recusaram o termo de ajustamento de conduta para permanecer presos, orientados que estão pelo comando bolsonarista. O Barroso deixou bem claro que quem se dispusesse a abrir mão das redes sociais, abrir mão dessa militância agressiva, determinadas cláusulas, ia para a rua. Essa senhora do batom aí, ela só foi para a prisão porque ela levou até as últimas consequências qualquer forma de aceitação que ela pararia de fazer atos terroristas. E mesmo os que estão sendo... vamos... Eu vou dizer uma coisa para você, querido Conde. Tudo bem que eu estou naquele capítulo da Dilma, que considera que as pessoas que mexeram com Comissão da Verdade, ditadura, punição aos torturadores, está num capítulo daqueles que bateram o bumbo para que os militares voltassem. Nós criamos condições no país para que os militares se irritassem, ficassem nervosos e voltassem com Bolsonaro. Que eu acho um absurdo, né? Um absurdo. Mas na medida em que nós não julgamos os crimes cometidos pela ditadura militar, seja pelos militares, que eles se auto-incluíram naquela aprovação da lei da anistia, na medida que os crimes de 64 até 85 não foram punidos, não foram julgados, eles voltaram. E se esses crimes que eles cometeram agora não forem julgados, nós nunca mais vamos ter um país civilizado, democrático. Todo esse esforço, porque a nossa geração fez a resistência. Foram milhares que foram presos e tal. Mas quem achou o caminho da democracia foi a turma do Lula. Foram os sindicalistas. Eles é que acharam um caminho pacífico através das greves, dos sindicatos, das mobilizações e conseguiram achar a rua da democracia, a praça da democracia. Agora, eles não podem encerrar a trajetória de 50 anos deles devolvendo o poder para os militares, não julgando o poder os militares. Porque qual é a grande divisão que tem no país hoje? Qual é a grande divisão? Vamos traduzir, pelo menos no meu entender. Ou vai pela esquerda, refaz as relações com o povo, ou faz uma enorme frente ampla com setores da direita, ampliando mais ainda as alianças do segundo turno para tentar ganhar a eleição. No meu modesto entender, a aliança que tem que ser feita agora, nesse momento, é pela esquerda, é com o povo, é com as bases fundantes da democracia brasileira. Esse negócio de querer ampliar esse arco de alianças dá no que deu no domingo. Teve que Lindbergh vir do Rio de Janeiro e unir com Boulos para quebrar a monotonia, a preguiça de São Paulo. Você lembra que eu havia te dito que eu estava achando que poderia complicar semana passada? Foi maravilhoso, maravilhoso. Por quê? Nós nos reconectamos com a cultura brasileira. Você tem que ver a quantidade de jovens entusiasmados. Foi maravilhoso. Então, o povo só se conecta com a esquerda quando existe a razão da luta, da democracia, do vermelho, do socialismo, da utopia. Isso é que mobiliza o povo. Você viu agora a Bibi Ferreira, que montou a Gota d'Água? Eu acabei de ler que aquela grande peça do Chico Buarque e do Paulo Pontes volta na forma de filme. Que dizia a Bibi Ferreira no auge, no fim da ditadura, quando ela montou a peça Medeia, que a versão brasileira é a Gota d'Água. Jazão, você perdeu o cheiro do povo, você traiu seu povo,
Você nunca mais vai ganhar o samba. Você se aliou ao poderoso Creonte. É esta a encruzilhada que nós estamos hoje. Ou nós vamos nos aliançar com os poderosos, com os banqueiros, com a Faria Lima, com o agro, ou nós vamos ficar com o povo. Se nós não perdermos o cheiro do povo, se nós não perdermos o contato da rua, a democracia não sobrevive. Esses caras têm que ser julgados. Gota d'água que vai virar filme agora, hein? A peça do Chico Buarque. O seguinte, deixa eu atualizar aqui a nossa comunidade, todos nós aqui juntos. Olha que notícia impressionante, acabou de subir essa informação. Governo e bancada ruralista se unem contra Trump e aprovam PL da reciprocidade no Senado. Olha que coisa impressionante, quer dizer, o cenário é tão complexo, né, de disputa, PL da anistia e tudo mais, que o governo e a oposição estão se unindo agora nesse especial contra Donald Trump, porque fere os interesses nacionais, evidentemente, com o tarifaço dele, que está para sair amanhã, né? É o dia que o Trump chama Dia da Libertação, tarifaço, ele vai fazer essa questão da reciprocidade, países que taxam os Estados Unidos serão taxados pelos Estados Unidos. Um comentário sobre esse momento, Adriano Jogo, por favor. Eu prefiro a visão da presidente do México, que ela se conectou com o mundo. Ela enfrentou o problema das tarifas, não fez nenhuma provocação e tem 80% de popularidade, né? Eu preferia que o governo brasileiro se procurasse os pequenos produtores, o MST, e a partir daí estabelecer. Agora, como tática parlamentar, nada contra, né? Porque vai ter que aprovar. Por quê? Por que o governo tem que procurar os ruralistas nesse momento? Porque no momento que sair a retaliação, tem que aprovar um projeto de lei respondendo à forma do tarifaço que vai vir contra nós. Então, isso é uma tática parlamentar perfeitamente admissível que tem que fazer. Mas a aliança que tem que fazer dos alimentos é com os produtores de alimentos que estão preocupados em servir a mesa do trabalhador, porque esses grandes produtores rurais, esses grandes produtores, eles são agroexportadores. Eles preveem mercados mundiais, eles abastecem a China, agora estavam abastecendo o Vietnã, eles são os grandes. E por que sobe o preço dos alimentos? Porque na medida que esses agroexportadores vendem para o exterior, depois a gente que vai comprar tem que comprar no mesmo valor da mercadoria que foi exportada. Então, essa não é a melhor aliança. Essa não é a melhor aliança. Eu acho que essa é a pior aliança. A nossa aliança tem que ser com as nossas bases fundantes e o MST, sem exagerar no esquerdismo e tal, o MST tem o caminho das pedras, da produção de alimentos. Há um desnivelamento muito grande do Ministério da Agricultura com o Ministério da Reforma Agrária. O tratamento dado ao Ministério da Agricultura é completamente diferente ao tratamento que dá para o Ministério da Reforma Agrária. A primeira vez que o Lula visitou um assentamento foi agora que a Gleisi assumiu o governo, que o levou lá para Minas Gerais e ele ficou encantadíssimo com aquela beleza que foi aquela fazenda lá em Minas que o Zema estava tentando destruir. O caminho é pela esquerda, o caminho é o cheiro do povo, o caminho é a gota d'água. Tá por uma gota é um elemento que acrescenta uma variável importante, e aí eu vou te perguntar sobre as movimentações em torno do PL da anistia, que é um projeto que eu disse aqui para o Genuíno, já está 1 ano no ar, sobe, desce, é enterrado, desenterrado e tudo mais. E eu acho que a esquerda e a base do governo acabou também facilitando um pouco o trabalho da extrema-direita, porque não significou, acho que corretamente, o que representa esse PL da anistia, que é um absurdo, que é uma excrescência. E as falas são muito, acho que, suaves, na minha visão. Eu queria saber de você como é que o governo está se comportando, como é que você acha que deve se comportar com essa pressão, que vem também da mídia, né? A mídia fica lá, né, pressionando,
porque isso vai dar trabalho para o governo, evidentemente. Tudo que dá trabalho para o Lula e para o governo, a mídia vai lá e turbina. Como é que você está vendo essa situação, querido? Não, estou vendo com muita preocupação. Ainda bem que o Lindbergh Faria assumiu a liderança do PT na Câmara. Saudemos todos os dias, demos graças a Deus. Ele conseguiu encarnar o verdadeiro espírito do PT na questão parlamentar. Ele está enfrentando todas essas questões. Foram feitas todas as concessões possíveis desde a saída do Lira, naquele negócio do orçamento impositivo e emendas parlamentares secretas, não sei o quê, a crise com Flávio Dino. Saudemos a ascensão de Lindbergh. Mudou a cara. Esses caras, os golpistas do parlamento, estão sendo tratados como sempre deveriam ter sido tratados. Melhorou a política, acendeu uma luz. Nós estávamos completamente refém dessa coisa, dessa prática parlamentar, desse cinismo parlamentar, dessa vergonha. Nós estamos indo no vai da valsa. Melhorou a conjuntura. Esse projeto de anistia é absurdo. Só pode haver anistia depois do julgamento. Alguém tem que explicar para eles. Espera julgar e depois vocês apresentam. Não é verdade? Porque o projeto de lei tem um discurso ideológico e tal, sensitivo, que é para aqueles pequenos magrinhos, coitadinhos, que foram lá na porta do quartel, que eram pessoas pobres. Você falou aí com a Maíra, que eram pessoas pobres, quase lumpens, que estavam lá na porta, que nem sabiam direito. Para com isso. Os caras tentaram pôr fogo no aeroporto de Brasília. Tentaram matar o presidente da República. Tentaram virar esse país do avesso. Agora vai dizer que aquele pequeno bagrinho que estava lá, comendo o churrasquinho de gato lá na porta do quartel, que nem sabia. Pelo amor de Deus, né? Então, o que acontece é o seguinte: nós temos que encarar. Agora, que o governo brasileiro tem que dar o exemplo, tem que dar o discurso, tem que dar o tom. Não pode falar bobagem assim. Bolsonaro fez essas bobagens, agora ele que arque com as... Como bobagem? Nós vamos entrar no discurso da Folha de São Paulo de novo? Já não basta a gente ter aguentado a Folha de São Paulo na dita branda? Agora vamos... A Folha de São Paulo virou 2 dias de Bolsonaro, 1 dia dessa Zambelli. Ele virou o porta-voz da extrema-direita. A Folha de São Paulo hoje é o panfleto da extrema-direita. Quer dizer, pago pelos grandes grupos financeiros, pela Faria Lima e tal, mas hoje é o porta-voz. Né? Se você me permitir fazer uma digressão, você não tem ideia, Conde, que foi o lançamento do livro das meninas pesquisadoras do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. Porque, além do livro, elas produziram um documentário chamado Folha Corrida, que, infelizmente, só vai poder ir para o grande público no dia 27 de abril, porque foi feito pela plataforma do ICL e só vai ser divulgado no... Eu te recomendo, chama essas meninas pesquisadoras. O tamanho da pesquisa que elas fizeram sobre o papel da Folha na ditadura é impressionante. Lógico que eu faço parte do filme naquela história. É mais do que a gente já sabe. Muito mais, muito mais. Muito mais. Muito mais, não, porque os outros jornais apoiaram o golpe. O Globo apoiou o golpe, o Estadão apoiou o golpe. Agora, a Folha, e foram censurados. A Folha apoiou a tortura, né? É pior ainda. Não, ela apoiou, era uma linha contínua. A ditadura, eles fizeram uma linha e eles mantinham a questão da ditadura. Foi todo a compra, né? Porque a compra do jornal Folha de São Paulo, pelos os dois investidores,
o senhor Frias e o Caldeira, foi uma compra intencional, era quase que fosse a campanha do IPES, né? Porque o Rubens Paiva morreu em função de ter analisado qual era o papel da mídia e tal. A Folha de São Paulo, ela entrou nesse capítulo do patrocínio à ditadura, da narrativa da ditadura. Então, essa cara de pau da Folha parecer como um jornal de arte, cultura, variedade e costumes, no fundo tem uma linha que eles seguem. E agora é uma fachada, né? É uma fachada. Fachada, porque eles participaram da a campanha a partir de 2013 da demissão da Dilma foi uma coisa sistemática da Folha. Sim. Foi a campanha da Folha. A demissão a destituição. Demissão, Adriano Diogo, da Dilma? O golpe contra a Dilma. Tanta coisa. A destituição, a cassação. Destituição. E essa coisa da Comissão da Verdade, essa coisa toda que eles exacerbaram. E agora eles voltaram bolsonaristas. Né? A Folha de São Paulo. Eu quero até acrescentar, quer dizer, a gente conhece o jornal, não surpreende e tudo mais, mas a suavidade, né? A delicadeza em chamar o Bolsonaro, não pressionar, deixar ele falar o que ele quisesse e não dar nenhuma coloração editorial digna para isso, realmente é algo que entra para os anais do nosso jornalismo. Adriano, posso fazer... Eu quero te perguntar uma pequena cifra de geopolítica, porque, inclusive, respinga nas nossas questões e angústias aqui no Brasil, que é o Donald Trump falando que vai para o terceiro mandato, Adriano Diogo. Que beleza, né? Golpe. E aí, como é que a gente faz? Golpe. Como é que a mídia brasileira... Não, ele encontrou uma brecha na lei, como interpretação? Eles têm a mesma Constituição desde a Guerra de Secessão. É uma não é a Constituição como aqui que muda a Constituição por semana, né, por mês, que os militares têm a tutela da nação. Não. Ele quer mudar a Constituição americana lá, da fundação, da base, ele quer ter direito ao segundo mandato, sem estar previsto na lei. E a imprensa brasileira trata assim como se fosse uma questão de usos e costumes. Olha, ele está chateado, vai fazer como no Brasil, vai tentar a reeleição, mas não está prevista, não existe, precisa dar golpe. Então, é dramático. A gente viver num país atrasado, colonizado, é dramático. Essa é a nossa imprensa da vergonha. A imprensa está, olha só, recebendo aqui o Constantini. Constantini, seja bem-vindo aqui à nossa transmissão, à nossa operação. Eu queria dar um bom dia para a gente, Constantini. Tá tudo bem com você? Você está no condomínio aí? Favela Babilônia? Diretamente aqui do condomínio privado de direitos, faixa de Gaza, campo de extermínio, favela da Babilônia, e tudo bem, na medida do possível sempre, Conde, mas sempre progredindo, sempre caminhando para frente, porque é assim que deve ser. Porque é preciso que a gente tenha uma postura não otimista, mas afirmativa, de ir para o embate, chega de ficar na defensiva. Ô Diogo, meu querido, felicidade de te ver. Você vai hoje nesse evento que o Genuíno falou que vai também, do Dia da Mentira? Vou. Vai, né? É o Cordão da Mentira. Eu mandei até o card aí. Cordão da Mentira. Eu vou colocar aqui na sequência. 18, quem estiver aqui em São Paulo, compareça, Cordão da Mentira, Pátio do Colégio. É um evento da esquerda, cultural, maravilhoso. Pela esquerda é o caminho. Diante de uma encruzilhada, como diria o profeta André Constantini, vá pela esquerda que você nunca vai errar. Obrigado, Adriano Diogo. Um beijo para você.